Olá, como você está? É um prazer receber você aqui neste devocional que tem sido de profundos ensinamentos para as nossas vidas. Hoje, Zacarias capítulo 7, 8, 9 e 10, falando sobre a restauração de Jerusalém, sobre a condenação das nações pagãs e a reconstrução do templo naquela ocasião. O profeta Zacarias, ele traz mensagens profundas e enigmáticas que, quando mergulhamos em aprender sobre a Escritura Sagrada, trazemos ensinamentos para as nossas vidas, como o jejum que Deus não se agrada, convertendo maldição em bênção, somos o povo da esperança e pedindo para Deus enviar chuvas. No capítulo 7, no versículo 3 ao 6, quando fala sobre o jejum que não agradava a Deus, a palavra de Deus diz assim: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Veja que forte e que interessante. Existem circunstâncias que a adoração e jejuns passam a ser um ritual insincero, completamente sem sinceridade. As tradições têm grande valor por conservar as lições do passado. Levam-nos a lembrar o que, de outra forma, cairia no esquecimento. Os judeus, habitando uma terra estrangeira, cercados da cultura e da língua estrangeira, poderiam facilmente esquecer-se dos acontecimentos importantes da sua história. As gerações futuras poderiam ficar sem saber o modo maravilhoso com que Deus lidará com os antepassados dele, da forma como Deus lidou com os antepassados deles. Empregavam os rituais e as tradições, portanto, para evitar o desconhecimento acerca da história. Comemoravam o passado para poder lembrar-se das lições aprendidas. Infelizmente, os rituais ficavam envelhecidos ao longo do tempo. Chegava-se sempre a um ponto em que as pessoas celebravam uma forma e se esqueciam da essência. Seus jejuns pareciam significativos, mas não tinham substância interior. Quando algo assim acontece, a atividade do culto passa a ser um ritual vazio ou, pior ainda, um ritual associado a uma insignificância. Muitas vezes, isso pode ocorrer numa lenta erosão de valores. Lá no versículo 13 deste mesmo capítulo, quando fala sobre a desobediência que foi a causa do cativeiro que eles sofreram durante anos, diz: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. A falta de arrependimento e, consequentemente, o abandono do pecado cria um teto de aço em que as nossas orações batem e voltam. Mas a partir do momento em que expressamos o arrependimento, esse teto se desfaz e o acesso aos ouvidos de Deus tornam-se livres. No capítulo 8, no versículo 13, quando fala sobre Sião restaurada, a palavra de Deus, ela diz assim: e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção.
não temais. Sejam fortes as vossas mãos. A conversão da maldição para a bênção se dá no perdão dos pecados, porque o pecado é a causa da maldição. O perdão é o cancelamento da maldição e o acesso à bênção. E assim, nós nos tornamos fortes, pois a consciência fica limpa diante de Deus. Consequentemente, a fé fica aflorada. E as mãos fortes se referem a manter firme a confissão da fé no Senhor Jesus Cristo. No versículo 12 do capítulo 9, quando fala sobre o castigo de diversos povos, e mais adiante sobre o rei vem de Sião, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O povo de Deus sempre foi e deve continuar sendo o povo da esperança, confiante de que Deus triunfará no fim. Mesmo nas circunstâncias difíceis, os cristãos devem sempre afirmar que sua esperança está no Senhor, como está escrito no livro de Salmos 39, versículo 7. E para terminar, o capítulo 10, que fala sobre Deus abençoar Judá e Israel, sempre a bênção estava relacionada, por exemplo, à chuva. E o versículo 1 diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Zacarias conclamou o povo de Israel para tornar pública a total dependência que tinha do Senhor. Ao redor de Israel haviam povos que dependiam de deuses falsos para as necessidades diárias, sendo o plantio, a colheita, os alimentos que são necessários para a sobrevivência. E embora Deus envie as chuvas da mesma forma sobre justos e injustos, como está escrito em Mateus 5, versículo 45, reconhecê-lo como supridor é uma das maneiras básicas de honrar a Deus como Senhor. Quando eles pediam a Deus chuva, era um ato dizendo que nas mínimas questões eles dependiam de Deus. Devemos aprender isso. Nos mínimos detalhes, pedir a Deus para que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos. Se te abençoou o devocional de hoje, clica no aviãozinho e envia aí para todos os seus contatos para engajar esse devocional, além de colocar no seu story e também nas listas de transmissão que você tem. Deixe o seu like e o seu comentário. Você é especial para Deus. Amanhã eu te encontro aqui.